Olá, muito bom dia para você aí no campo, bom dia para você aqui na cidade. Eu estou chegando para tomar o nosso café e falar das novidades do agro baiano e brasileiro. Confira o que preparamos para você no programa de hoje. Câmaras técnicas regionais da soja e do algodão aprovam a manutenção da antecipação da semeadura da soja. Chuva intensa na região oeste não chega a prejudicar a produção agrícola local, mas questão climática ainda preocupa produtores. O excesso de chuva pode causar uma perda devido à erosão laminar que está ocorrendo hoje. Há uma adubação que é feita para o sistema. Essa adubação que é feita para o sistema, então sempre perde com excesso de chuva. Agricultores familiares vão ter mais acesso a crédito para aquisição de propriedades rurais. Limite de financiamento está maior e com mais vantagens. Entenda os impactos negativos de um pedido de recuperação judicial precipitado. E você vai conhecer ainda uma alternativa de rentabilidade conectada com a preservação ambiental. Com o uso da inteligência artificial, eles identificam nas áreas a mata nativa, remuneram os produtores que promovem a preservação e calculam o quanto de carbono é sequestrado do ar nessas áreas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Agroband. O Agroband está na televisão, mas também está na internet. Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. As câmaras técnicas regionais da soja e do algodão aprovaram a manutenção da antecipação excepcional da semeadura da soja no oeste da Bahia. A medida beneficia diretamente o cultivo do algodão irrigado. A decisão foi tomada após reuniões com representantes de entidades do setor agrícola e órgãos governamentais. Com a mudança, o período de emergência da soja passa de 8 de outubro para 25 de setembro, sem alteração da data final em 31 de dezembro. O calendário do algodão foi mantido, de 21 de novembro a 10 de fevereiro para o oeste da Bahia e de 1º de novembro a 10 de fevereiro na região sudoeste. A medida segue as diretrizes do Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática e visa melhorar o manejo fitossanitário, reduzindo o risco da doença e aumentando a produtividade. Estudos técnicos mostram que a antecipação também beneficia o algodão irrigado, evitando o prolongamento do ciclo da cultura e reduzindo a incidência de doenças. Representantes do setor destacaram que a decisão foi embasada em dados científicos e no histórico positivo da medida em safras anteriores. E a chuva intensa na região oeste, que provocou estragos principalmente nas áreas urbanas, não chegou a prejudicar a produção agrícola local. No entanto, as questões climáticas ainda são preocupações, principalmente para produtores de soja e algodão. Nas últimas semanas, as chuvas intensas levaram à cheia do Rio São Francisco e o alagamento de alguns bairros em cidades da região oeste do estado, principalmente Bom Jesus da Lapa. As áreas de produção agrícola não foram afetadas, reduzindo os prejuízos para a economia local e mantendo a expectativa positiva de uma safra recorde. O sistema está correndo muito bem, as chuvas são boas, pensando no potencial produtivo. O excesso de chuva pode causar uma perda devido à erosão laminar que está ocorrendo hoje. Há uma adubação que é feita para o sistema. Essa adubação que é feita para o sistema, então sempre perde com excesso de chuva. Outro elemento climático que preocupa os produtores é a ausência de luminosidade. Principalmente para a cultura do algodão, o tempo mais nublado tem um peso muito grande. O combustível para a produtividade é a luz. Nós temos que fazer a nossa fertilização, nossa adubação, nossos tratos culturais, cuidar das doenças, pragas e inimigos que tem. Mas o combustível para a produtividade é luz. É o mais importante que ocorra nessa fase. Tendo umidade e o fertilizante é a chave do potencial produtivo. As chuvas intensas também prejudicam a logística da produção de algumas culturas, como a soja e o algodão. As variedades que estão sendo plantadas agora são mais precoces. Como são mais precoces, vão colher mais cedo e fazer uma cobertura para a próxima safra, com milheto ou com o capim que faz agora. Mas nessa colheita agora,
tem muita soja vendida e as trades que compram, elas não têm mais espaço para receber, justamente no mês de março e abril. Então você só pode fazer a entrega a partir de abril, porque não tem mais espaço para colocar. Então fica difícil você colher com um pouco de umidade e entregar. Aí quem não tem o secador para secar vai sofrer um pouco de dificuldade e não está vendido ainda, né? Além da carência do processo de armazenamento, outro gargalo enfrentado pelos produtores está no processo de colheita e escoamento da safra. Esse é um peso grande que tem no escoamento da safra, porque na safra falta caminhões, falta armazém, falta tudo, né? Então essas chuvas prejudicam muito. Faltam colhedeiras para colher, porque muitos produtores usam colhedeiras de terceiros, tem áreas extensivas. Então é um gargalo que ocorre na região nossa e vem máquinas de fora para colher. Às vezes pode correr o risco de trazer alguma praga, um nematóide, um inseto, uma doença de fora que traz para a nossa região. Acaba sendo uma fonte de inóculo que não estava prevista. Mas o gargalo principal mesmo é a logística de levar da fazenda até o armazém, que é o comprador. E isso tem um peso muito grande, onera. É o momento dos transportadores ganhar um pouco mais de dinheiro também. Hoje o frete acaba agregando aí de 3 até 12, 15 reais por saco de soja. Isso tem um peso muito grande para o produtor. E para a trading também, que está pagando por isso, porque a margem dela já é pré-determinada. Se o frete começar a onerar, a margem dela, ela vai tirar do produtor, não vai ser do transportador que vai pagar isso não. Agricultores familiares agora vão ter acesso a um teto maior de crédito para aquisição de propriedades rurais. O governo federal anunciou a elevação do teto para a compra de imóveis rurais por meio do PNCF, o Programa Nacional de Crédito Fundiário. O limite passa de R$ 280 mil para mais de R$ 293 mil, facilitando o acesso à terra para agricultores familiares. O programa beneficia trabalhadores rurais entre 18 e 70 anos que comprovem pelo menos 5 anos na atividade agropecuária. O crédito fundiário tem gerado resultados significativos na democratização da terra e no desenvolvimento da agricultura familiar. Entre 2023 e 2024, mais de 3,2 mil famílias foram beneficiadas com investimentos que ultrapassaram 487 milhões de reais. O programa oferece condições facilitadas, com prazo de pagamento de até 22 anos, juros de 0,5% ao ano e descontos de até 40% para pagamento em dia. E no próximo bloco, o assunto ainda é finanças rural. Vamos falar sobre os perigos de um pedido de recuperação judicial precipitado. Não saia daí, o Agroband volta em instantes. E o assunto agora é finanças rural. Para falar sobre pedidos de recuperação judicial precipitados, o Agroband vai ouvir o especialista no assunto, o advogado Washington Pimentel. Washington, seja mais uma vez muito bem-vindo, você que já é nosso parceiro. E eu queria começar perguntando se é comum, a gente sabe que tem aumentado o número de pedidos de recuperação judicial em empresas urbanas. Mas isso também, no meio rural, é comum? É comum. Na verdade, o instrumento da recuperação judicial que esse ano, inclusive, completa 20 anos. Né? É a Lei 11.101 de 2005. Então, esse ano nós completamos 20 anos de Lei de Recuperação Judicial. Ela substituiu o regime de concordata, que, né, dado aos estudos dos casos, não era um instrumento hábil a enfrentar a crise econômico-financeira das empresas. E sim, a recuperação judicial é um instrumento muito utilizado, tanto para as empresas urbanas, ou seja, as empresas que estão localizadas, né, nos grandes polos, como também esse instrumento nos últimos anos passou a ser cotidiano nas operações rurais. Né? Tivemos aí, e na verdade sempre existiu, Catiane. A questão é que o produtor rural, pessoa física, que nunca tinha utilizado numa estrutura histórica, no contexto histórico, essa ferramenta, passou a usar a partir de 2015, 16, 17. E aí hoje... Como CNPJ? Não, como CPF. Com CPF? Com CPF. Então, ele passou a utilizar, e a tese era que esses produtores rurais, pessoas físicas que operavam nos seus CPFs, a despeito de não ter um registro empresarial, eles eram de fato empresários. A estrutura da fazenda
era, né, por todas as características da atividade, uma atividade empresarial. E como uma atividade empresarial, ela era sujeita aos riscos de mercado, eventualmente aos infortúnios da atividade, e em razão disso precisava de um instrumento para, vamos dizer assim, estancar a sangria em um momento de dificuldade financeira, para que evitássemos danos maiores. Os produtores começaram a usar. E aí a gente teve uma alteração jurisprudencial, considerando a possibilidade do produtor rural, pessoa física, pedir recuperação judicial. Tivemos a alteração da lei, a Lei 11.101 foi alterada pela 14.122, a 14.112, que também fez essa alteração, atualizando a lei e autorizando o produtor rural a pedir recuperação. A fazer esse pedido. Ele é usual, mas ele é recomendado a risco? Quais são os impactos disso ali na atividade dentro do campo? O que é bom falar sobre o instrumento da recuperação judicial é que ele não é um instrumento mágico. Eu acho que, nesse momento, o Brasil discute muito isso hoje porque nós estamos com com muita dificuldade, né? A economia está evidenciando problemas estruturais, juros altos. Então, nós temos ineficiências do ponto de vista de infraestrutura do nosso país, a gente fala do custo do Brasil. Então, o Brasil hoje reúne características que trazem para o empresário o desafio e, portanto, diante dos desafios, o pedido de recuperação judicial ele é, de fato, utilizado com mais frequência. O problema é determinar o momento adequado para se pedir recuperação judicial e o momento adequado diante, de fato, de cada atividade. Os produtores rurais, por exemplo, nos últimos 2 anos, os números de pedidos de recuperação judicial no campo aumentou significativamente. Pedidos precipitados ou já com essa análise de, no momento adequado, esta era a ferramenta ideal para se recorrer? É difícil a gente falar sobre pedidos precipitados ou não, num grau genérico assim. O que eu posso lhe dizer é que eu estudo há quase 10 anos, de forma muito dedicada, o agronegócio nacional. E tenho uma atuação também dedicada ao ambiente de crise empresarial. O que eu posso lhe dizer é que o agronegócio reúne um conjunto de informações, reúne um conjunto de ativos e tem características operacionais muito peculiares, que a recuperação judicial, ela pode ser evitada se outras medidas forem adotadas a título de governança. Quais medidas são essas? Você, enquanto especialista e enquanto estudioso do caso, né? O que você recomendaria para o produtor rural? Qual é a alternativa? A alternativa para o produtor rural é ele cada vez mais amadurecer a sua estrutura de governança e gestão. Porque perceba, boa parte da atividade rural, ela envolve um conjunto de ativos muito valiosos. Então, por exemplo, as fazendas, você que está nos assistindo aqui, se você der um Google, fala assim, valorização, terras agrícolas, últimos anos. Você vai perceber que jornais e veículos extremamente respeitados publicaram o quanto esses ativos valorizaram nos últimos anos. Você vai olhar também, se você quiser dar um Google, fala assim, produtividade, Brasil, agronegócio, principais commodities. E você vai ter a capacidade de enxergar o quão eficiente é o agronegócio brasileiro, a despeito das legislações ambientais que trazem várias condições para que a gente melhore, né, a atuação empresarial juntamente com a atitude de preservação e um empreendimento mais sustentável. E como saltamos, né, de importadores para exportadores. Exato. Então, assim, nós tivemos um crescimento muito grande. Então, quando você enxerga o agronegócio nacional, ele reúne muitos predicados de pujança econômica, de desenvolvimento, de prosperidade. E aí, a dificuldade, ela não está atrelada a uma ineficiência operacional, ela não está atrelada à ausência de faturamento, ela está atrelada a, eventualmente, uma estruturação de uma dívida inadequada. Um perfil de dívida que não está sendo devidamente estruturado. O cara tomou muito dinheiro num momento que, eventualmente, ele não precisava de tanto dinheiro. Ele se expôs adquirindo áreas que, eventualmente, ele não tinha a capacidade, de fato, de operar e pagar. Então, decisões gerenciais erradas fizeram com que, eventualmente, e aí eu estou falando também numa perspectiva mais abstrata, eventualmente trouxesse ali um desconforto financeiro momentâneo. Óbvio, a gente veio aí de
4, 5 anos muito bons, e aí tivemos alteração de dólar, queda de preço, aumento de custo. Essa gincana faz com que a gente tenha que, como diz no campo, arrochar o cinto. Eu preciso, de fato, diminuir o ritmo das minhas despesas e, eventualmente, cortar na carne. Pô, se eu tinha, vou fazer uma conta, se eu tinha X e hoje eu tenho 3X de área e me encontro numa situação que não consigo pagar minha dívida, já que você tem 4X, venda um X da sua área, pague a sua conta ou, eventualmente, tenha ali o controle da sua vida financeira e tome a dianteira das negociações para que você, eventualmente, reperfile a sua dívida. Alongue ela, porque você vai continuar produzindo, os seus ciclos de safra vão continuar existindo, a sua terra não vai perder valor, ela tem provavelmente vai ganhar. Isso, ela tem como função produzir. Então, você tem que basicamente fazer o encaixe entre o fluxo da sua dívida com a sua geração de caixa. E, obviamente, que essa é uma decisão, é um remédio que exige esforço. E passa também pela educação financeira, né? Passa. Você acha que o produtor rural baiano, brasileiro, tem essa educação financeira para fazer essa gestão, como você está citando aí? Eu acho que ele tem educação. Ou seja, ele sabe que tudo isso existe. A questão é que os nossos produtores, em razão dos desafios que enfrentaram nos últimos 40 anos para consolidar essa indústria, ele não teve tempo de pensar nisso. Ele teve que se desdobrar para empreender melhores práticas, melhores técnicas, tecnologia, para se sustentar produzindo. Hoje o mercado, com todas essas outras alterações legislativas, de instrumentos de financiamento e esse mercado globalizado competitivo, hoje reivindica essa atenção dele para esse ponto. E aí é que talvez, eu acho que esse é um ponto importante, é que a gente comece a perceber a venda da recuperação judicial como solução. E, na verdade, a depender das localidades em que você percebe o aumento, né, talvez descontrolado de pedidos, talvez pedidos intempestivos, precoces, é que você percebe a retração de crédito, a insegurança daquele ambiente de negócio. Quando, na verdade, o agronegócio, quando você olha a estrutura dele, ele, na verdade, ele é um ambiente extremamente seguro, porque você há previsibilidade de safra em safra. Eu tenho ciclos de safra, eu tenho ciclo de plantio. Seguro para fazer investimento e tomada de crédito, mas não é isso que o produtor rural, pelo menos, fala, né? Que está cada dia mais difícil o acesso ao crédito. Às vezes, tem o dinheiro, mas ele não chega à mão do produtor no tempo hábil e na quantidade necessária para fazer esses investimentos. É porque quando você olha, Catiane, a discussão sobre ter disponibilidade ou não de recurso, ela vai sempre existir. Eu vou estar sempre reclamando que não tem o suficiente. Mas, em verdade, existe dinheiro sim suficiente. O problema é que, com o crescimento nos últimos 10 anos dos pedidos de recuperação judicial, as incertezas no campo em razão, né, de pedidos eventualmente precoces ou desordenados, fez com que a concessão de crédito e o relacionamento do mercado financiador se tornasse cada vez mais criterioso. Então, por exemplo, tem casas que não gostam de alocar recurso em produtores que eventualmente não têm uma gestão financeira profissionalizada, uma gestão contábil profissionalizada, que ele não tem o controle e os indicadores da sua operação. Por quê? Porque ele vai estar tomando esse risco do cara eventualmente não saber o que está fazendo, em um determinado momento não sobrar dinheiro, ele não conseguir pagar a conta, ele pede uma recuperação judicial e aí está todo o ecossistema contaminado. Você citou aí da falta de tempo do produtor para parar e analisar essa questão, né? Ele tem a educação financeira, ele tem a noção de todo esse sistema, mas não tem o tempo de gerir ou de planejar. Aí, para isso, existe uma assessoria mesmo, né? Um profissional que possa dar essa luz para o produtor rural? Tem. Eu percebo que, por exemplo, aqui na Bahia, né, a FAEB, o Senar, a CNA, promovem cursos, promovem jornadas de capacitação para que o produtor ele consiga ter, né, cada vez mais a apropriação desses instrumentos. Percebo que bancos fazem isso hoje, né, os bancos começam a capacitar a sua carteira de clientes, as associações têm feito um trabalho muito grande de divulgação de melhores práticas. Eu percebo que hoje a informação ela está cada vez mais perto. E percebo também que o mercado começou a perceber que era preciso se aproximar desses produtores para poder dar a ele uma consultoria de maior qualidade para evitar esses tipos de cenário, ou seja, mitigar risco e evitar
esse grau extremo, porque o pedido de recuperação judicial, a despeito de salvar algumas coisas, ele mata outras tantas. Porque, querendo ou não, nós temos um sistema bancário e uma estrutura regulatória que, para as empresas que pedem recuperação judicial, você aí sim tem uma retração de crédito. Risco para o sistema financeiro. Você tem uma retração de crédito, você tem um abalo reputacional. Porque crise, ela é inerente à dinâmica de mercado. Assim, se eu tenho uma economia de mercado aberta, competitiva, normal. Selic, por exemplo, ontem a gente teve informação que a Selic aumentou 1 ponto. Nós estamos percebendo inflação aí também galopante. Nós estamos enxergando o cenário macroeconômico aí enxergando em algumas regiões seca, problemas climáticos. A gente olha a nível mundo algumas commodities com excesso de estoque, então isso impacta preço. Então, todas essas variáveis, elas efetivamente fazem parte da matriz de decisão do produtor e, eventualmente, se ele não estiver enxergando tudo isso, ele pode ser alcançado pelas dificuldades da tomada de decisão em momentos errados. Só que a gente tem que só entender que a recuperação ela é um elemento para que a gente, eventualmente, se socorra. Mas o socorro, ele está, na verdade, hoje na gestão. Eu preciso profissionalizar, eu preciso cada vez mais melhorar minha governança, eu preciso cada vez mais estar atento à minha operação, profissionalizar a minha gestão, porque o produtor precisa compreender que ele já é operacionalmente muito eficiente. A gente tem uma das agriculturas mais eficientes do mundo. Precisamos melhorar a gestão, seja para a perpetuidade do negócio familiar, seja para manter a competitividade do nosso negócio. Então, eu acho que, se você me pergunta, vale a pena usar? Ou como você falou, será que está usando errado, de forma precoce? Eu falo assim, vale a pena usar. É importante ter esse instrumento à disposição, é importante conhecer esse instrumento, mas ele não é o remédio para toda dor. Cada caso é um caso. Exatamente. E aí cada produtor rural, né, deve procurar ajuda, um especialista, para saber se é mesmo a alternativa ideal para ele naquele momento. Exatamente. Então, por tudo que você falou aí, Washington, o que eu observo também é que tudo passa pela gestão, pela governança. Você falou essas duas palavras várias vezes. Então, é possível prevenir um pedido? É possível prevenir um pedido, é possível antever um cenário de crise, é possível antecipar ações estratégicas para se manter saudável no seu negócio. Só para a gente finalizar, se você tivesse que dar um conselho aos produtores rurais que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir depois no YouTube, o que é que você diria sobre esse tema? Eu diria o seguinte: invista muito na sua lavoura, invista muito na sua atividade, tenha cada vez mais tecnologia, tenha cada vez profissionais melhores que lhe auxiliem, né, na lavoura, mas faça esse mesmo investimento na sua gestão. Traga bons profissionais, implante bons controles e faça a gestão diária do seu caixa e do seu endividamento. Porque hoje você precisa ter 2 olhos de fato, um olho na lavoura e um olho na conta bancária, para que você consiga antecipar cenários e estar cada vez um passo à frente para tomar a melhor decisão para o seu negócio. E óbvio, o revés é do jogo, você pode eventualmente enfrentar um momento de crise. Saiba que existem, né, degraus a serem, né, superados até que você encontre um pedido de recuperação judicial. E se ele for o pedido, faça, se proteja, o instrumento está aí, mas ele não é a pílula para toda a dor. Lembre bem, se eventualmente eu caio e ralo o meu joelho, eu não vou amputar a minha perna, eu tenho que tratar a minha perna. Por quê? Porque a gente tem, para cada caso, um tratamento. Então, não utilize isso como regra, não ache que isso é a solução para tudo. Eu acho que olhar para dentro de casa, antes de eventualmente impactar o mercado com um pedido, ele é muito mais importante. Perfeito. E você não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais informações relevantes sobre o universo do agronegócio. Uma startup de Maringá está trazendo uma alternativa de rentabilidade conectada com a preservação ambiental. E o exemplo que vem do Paraná também pode ser aplicado na Bahia. Vendo de cima não dá para imaginar, mas nem todo esse verde é mata nativa. E a mata nativa preservada também é sinônimo de uma renda extra para o produtor, dono da propriedade. Basta ele saber a forma correta e com quem se orientar, para além de preservar, ganhar dinheiro com isso.
João Berdu é agrônomo e CEO de uma startup instalada na incubadora tecnológica de Maringá. A empresa, criada em 2022, desenvolveu um modelo de negócio pensado para contribuir com a redução da pegada de carbono, permitindo às empresas pagarem para compensar as emissões geradas por seus produtos e serviços. Nós criamos uma plataforma em que o produtor se inscreve gratuitamente e nos envia o recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural. O trabalho da startup funciona da seguinte forma: com o uso da inteligência artificial, eles identificam nas áreas a mata nativa, remuneram os produtores que promovem a preservação e calculam o quanto de carbono é sequestrado do ar nessas áreas. De acordo com Berdu, o produtor precisa seguir um procedimento simples para obter o serviço. A empresa diferencia, por meio da inteligência artificial, as áreas de mata nativa, de área cultivada, degradada, ou de mata fechada de eucalipto, pinos ou outras árvores que não geram bônus de remoção de carbono. Sim, é isso mesmo. A inteligência artificial vai nos dar rapidez e confiabilidade. Então, esse trabalho de identificação da propriedade e de avaliação da integridade da preservação, feito por inteligência artificial, vai permitir que a gente rapidamente possa chegar naquilo que é o potencial hoje do Paraná. Dos 4,6 milhões de hectares de mata nativa que o Paraná tem, cerca de 2,3 milhões estão em áreas privadas. E essas áreas privadas, uma vez quantificadas, uma vez avaliadas, vão poder ter esse ativo na mão do produtor. O uso da inteligência artificial vai permitir que não haja barreiras, nenhuma barreira em relação ao tamanho da área. Hoje nós já temos áreas avaliadas de 0,5 hectare. Nós vamos poder ter milhares de áreas de 0,5 hectare também avaliadas por inteligência artificial, com rapidez e confiabilidade. Ainda conforme ele, desde o começo das operações no ano passado, já foram pagos mais de R$65 mil para os agricultores cadastrados na plataforma. Na prática, uma empresa interessada nos bônus de remoção de carbono paga e a startup repassa esse valor para o produtor rural, dono de uma área de preservação de mata nativa. Olha, o produtor não vai precisar pagar. O mercado regulado de carbono no Brasil deixou fora a atividade primária da agropecuária. Então, o que acontece dentro da propriedade não vai ter cotas. Então, o produtor não vai precisar pagar pela emissão de carbono que ele faz. Isso é uma justiça, porque em país nenhum do mundo o produtor entrou no sistema de cotas e nenhum país do mundo tem uma área preservada como tem essa área preservada nas áreas privadas do Brasil. Então, por uma questão de justiça, o produtor está fora. Agora, se ele recriar, se ele replantar a área de mata nativa, que ele deveria ter em reserva legal ou em APP, ele vai ter uma remuneração muito maior do que aquele que conservou. Replantar paga mais do que conservar. O Paraná tem 4.600.000 hectares de mata. A empresa informou que em 2023 contratou 4.000 toneladas de bônus de carbono e negocia com cooperativas para aumentar esse volume. Nós estamos hoje negociando projetos pilotos com 2 cooperativas agropecuárias e uma cooperativa de crédito. A ideia é que essas cooperativas possam utilizar como certificado de remoção verificada de emissão o serviço ambiental prestado nas propriedades de seus cooperados. Então, elas vão poder fazer frente à necessidade de observação da lei do mercado regulado de carbono, remunerando os seus produtores. No nosso modelo de negócio, o produtor fica com 70% daquilo que a empresa paga pelo serviço ambiental de remoção de carbono. O AgroBand de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas em nossas redes sociais e nos acompanhar durante toda a semana. Nosso encontro está mantido domingo que vem, às 7h30 da manhã, aqui na tela da Band, para toda a Bahia e Sergipe. Até a próxima!